Novembro foi, sem dúvida, um dos meses mais intensos e cheios de reviravoltas no mundo cripto. O mercado oscilou, muita gente ficou apreensiva, mas também abriu espaço para oportunidades que só aparecem quando o nervosismo toma conta. Hoje eu vou te mostrar, de forma simples e direta, o que realmente aconteceu nesse mês tão volátil, porque o mercado reagiu dessa forma e onde estão as melhores chances de posicionamento para dezembro. A ideia aqui é exatamente essa: separar o medo da estratégia. Quando você entende o cenário sem pânico, você consegue tomar decisões mais inteligentes e até aproveitar descontos que o mercado entrega de bandeja em momentos como esse. Se esse tipo de análise faz diferença para você, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque o conteúdo de dezembro promete e você não vai querer perder os próximos capítulos desse movimento do mercado. E quando a gente olha para o clima do mercado em novembro, tudo começa a fazer sentido. O mês entrou para a história como um dos mais puxados do ano. O cenário global mudou rápido, os bancos centrais ficaram mais duros nas decisões e isso deixou todo mundo, absolutamente todo mundo, mais cauteloso. Os grandes investidores que vinham movimentando bilhões nos meses anteriores começaram a tirar o pé. Essa saída mais forte acionou um efeito dominó. O mercado entrou em modo de medo. Várias posições foram liquidadas ao mesmo tempo e a volatilidade disparou. É aquele momento em que parece que está tudo caindo, e realmente estava. Mas aqui vem a parte importante: não foi só queda. Nos últimos dias do mês, começaram a surgir sinais claros de estabilização. A pressão diminuiu, o mercado respirou e ficou a sensação de que o pior já pode ter passado, pelo menos por agora. Em resumo, a pressão institucional aumentou com fundos reduzindo posições. A postura mais dura dos juros globais pesou no apetite ao risco. E o final do mês trouxe o primeiro sinal de alívio depois de semanas pesadas. E quando a gente olha para os números de novembro, dá para entender exatamente por que tanta gente sentiu o impacto. Os dados mostram o tamanho da correção, mas também revelam onde o mercado começou a segurar e encontrar força para não cair ainda mais. O Bitcoin, que tinha iniciado o mês ali na casa dos US$ 110.000, perto das máximas históricas, sofreu uma virada brusca. Ao longo das semanas, a pressão aumentou e ele acabou fechando novembro por volta dos US$ 91.000, acumulando uma queda entre 16% e 19% no mês. Foi forte, mas não foi o fim do mundo, e eu já vou te explicar por quê. O Ethereum, mesmo sentindo o clima pesado, mostrou uma resiliência maior. Encontrou suporte, segurou bem e conseguiu fechar o mês acima de US$ 3.000, provando que nem todos os ativos reagiram da mesma forma à turbulência. No geral, o mercado como um todo encolheu. Foram cerca de US$ 1,3 trilhão de valor evaporando nas últimas semanas. Um número que assusta, mas que faz parte de uma correção depois de meses de alta acelerada. E tem um detalhe importante: o famoso indicador de sentimento, o medo e ganância, saiu de medo extremo para medo leve perto do fim do mês. Ou seja, o pânico perdeu força e o mercado começou a respirar. Isso é um dos primeiros sinais de que a poeira pode estar começando a baixar. E depois de ver esses números, fica a pergunta que todo mundo faz: mas por que o mercado caiu tanto assim? A verdade é que novembro juntou vários fatores ao mesmo tempo, e quando tudo acontece junto, o impacto vem forte mesmo. Primeiro, o clima lá fora pesou muito. Os Estados Unidos mantiveram uma postura mais dura nos juros, e sempre que isso acontece, o dinheiro do mundo inteiro fica mais seletivo. Juros altos deixam investimentos tradicionais mais atrativos e fazem o investidor evitar risco. E o mercado cripto sente isso na hora. Além disso, teve o famoso efeito dominó das posições alavancadas. Quando o Bitcoin começou a cair, muita gente que operava com dinheiro emprestado foi obrigada a encerrar operações automaticamente. Isso gerou um avalanche de liquidações e acelerou ainda mais a queda. Os grandes fundos também aproveitaram o momento para rebalancear suas carteiras e reduzir exposição. E quando os grandes vendem, o impacto é enorme, especialmente em um mercado que já estava mais frágil. E para completar, o mercado ficou com liquidez baixa, ou seja, tinha menos comprador do outro lado.
Qualquer venda maior empurrava os preços para baixo com muito mais força do que o normal. Mas tem algo muito importante aqui. Apesar da intensidade, muitos analistas veem esse movimento como uma correção necessária e não como o início de um novo ciclo de queda longa. O mercado estava aquecido demais e uma parada para respirar pode até ser saudável para o que vem pela frente. E depois de tanta pressão ao longo do mês, finalmente começaram a aparecer sinais de que o mercado estava aos poucos voltando a respirar. No fim de novembro, a sensação já não era mais de pânico, era de alívio. O Bitcoin parou de despencar, começou a se estabilizar e isso mudou completamente o clima entre os investidores. Essa estabilização é muito importante porque mostra que o mercado encontrou um chão, um ponto onde a queda perde força e começa a formar uma base sólida para o próximo movimento. E quando essa base aparece, geralmente é ela que dá sustentação para uma possível recuperação no mês seguinte. O Bitcoin, mesmo depois de toda a turbulência, conseguiu se manter de forma consistente na faixa dos 90 a 92 mil dólares, mostrando que ainda tem defesa e compradores atentos. O Ethereum veio ainda mais forte, segurou bem os suportes e mostrou uma resiliência que surpreendeu muita gente. E o sentimento geral também começou a melhorar. Aquele índice que mede medo e confiança subiu aos poucos, saindo do pânico e caminhando para uma zona mais neutra. Isso, somado à estabilização dos preços, indica que o mercado pode ter criado a estrutura necessária para uma recuperação em dezembro. E é justamente por causa dessa estabilização no fim de novembro que dezembro chega com um cenário muito mais interessante para quem pensa no médio e longo prazo. Depois de um mês de forte correção, o mercado abriu algumas janelas estratégicas, daquelas que só aparecem quando a poeira baixa e os preços ainda estão distantes dos picos recentes. O momento favorece uma entrada gradual em Bitcoin e Ethereum. Os dois ainda estão bem abaixo das máximas e, para quem acredita no potencial dos grandes nomes do mercado, dezembro pode ser um mês de acumular com calma e sem pressa. São os chamados blue chips das criptos, os ativos que historicamente se recuperam primeiro quando o mercado vira. Outro ponto que vale ficar de olho é o cenário macroeconômico. Se os grandes bancos centrais começarem a sinalizar cortes de juros para os próximos meses, o apetite ao risco tende a melhorar. E as criptos são sempre uma das primeiras classes de ativos a sentir esse reflexo. E claro, tem espaço também para oportunidades em altcoins maiores, aquelas que já têm projeto sólido, adoção real e podem entregar movimentos mais rápidos se o mercado voltar a aquecer. Não é para colocar muito dinheiro. Pequenas posições já capturam essa assimetria. Mas aqui vai um alerta importante. Esse não é o momento para a alavancagem. O mercado ainda está volátil e qualquer operação exagerada pode virar prejuízo em minutos. Dezembro é mês de estratégia, não de aposta. E depois de definir seu perfil e sua estratégia, vem a parte mais importante: saber o que acompanhar em dezembro, porque não adianta só entrar no mercado. É preciso entender o que realmente mexe com os preços, o que pode acelerar uma recuperação e o que pode segurar o mercado por mais tempo. Dezembro é um mês decisivo para desenhar o início de 2026 e alguns sinais merecem sua atenção. Primeiro, as decisões de juros nos Estados Unidos. Tudo começa por aqui. Qualquer sinal de que os juros podem parar de subir ou até começar a cair em 2026 muda completamente o humor dos investidores. Um simples comentário do Federal Reserve já é capaz de movimentar todo o mercado cripto, por isso vale ficar de olho nos comunicados e nas falas oficiais. Segundo, o fluxo de dinheiro entrando nos ETFs de Bitcoin e Ethereum. Esses ETFs são como um termômetro do interesse dos grandes investidores. Se o fluxo volta a ser positivo, significa que o dinheiro institucional está retornando, e isso geralmente puxa o mercado para cima. Acompanhar os relatórios semanais já dá um bom sinal de tendência. Terceiro, as condições de liquidez no mundo. Quanto mais dinheiro circulando na economia global, maior a chance de ativos de risco, como as criptos, se beneficiarem. Se os bancos centrais voltarem a estimular a economia, isso pode fortalecer ainda mais o mercado no início de 2026. Quarto, o volume de negociação. Volume fala muito. Preço subindo com volume alto significa força. Preço caindo com volume alto significa capitulação, oportunidade.
Acompanhar o volume nas maiores exchanges ajuda a entender se o movimento é real ou só ruído. Quinto, a recuperação do sentimento do mercado. O famoso índice de medo e ganância e outras métricas de sentimento mostram quando o mercado está exagerando, seja no medo ou na euforia. Ele não é um indicador de compra ou venda sozinho, mas é uma ótima ferramenta para evitar decisões emocionais. E para aproveitar dezembro da melhor forma possível, não adianta olhar só para o mercado. É preciso olhar para você. Cada investidor tem um jeito próprio de lidar com risco, e a estratégia certa depende muito desse perfil. Não existe fórmula mágica, mas existe o plano que faz sentido para o seu momento. Vamos organizar isso de forma simples. Para o perfil conservador, se você é do tipo que prefere dormir tranquilo a correr riscos desnecessários, o caminho é mais calmo e gradual. Comece com aportes pequenos, sem pressa de entrar de uma vez. Foque somente em Bitcoin e Ethereum, que são os ativos mais sólidos do mercado cripto. Pense sempre no longo prazo. Volatilidade de curto prazo não deve guiar suas decisões. E uma regra importante: nunca coloque aqui o dinheiro que você vai precisar nos próximos 2 ou 3 anos. Para o perfil moderado, se você busca um equilíbrio entre segurança e oportunidade, dezembro pode ser um ótimo mês para montar posição. Entre aos poucos, dividindo suas compras ao longo do mês. Mantenha 70% a 80% da carteira em Bitcoin e Ethereum. Use 20% a 30% para altcoins já consolidadas, com projetos reais. E acompanhe os movimentos do mercado para ajustar o timing, sem neurose, mas com atenção. E para o perfil agressivo, agora, se você tem apetite para risco e entende bem o jogo, as oportunidades aparecem justamente nos momentos de desvalorização. Busque dips em projetos sólidos que caíram demais. Aumente a exposição em altcoins com potencial, mas com responsabilidade. Tenha um limite de risco claro, não ultrapasse 5% a 10% do seu patrimônio total. Use stops e realize lucros parciais. Estratégia agressiva não é sinônimo de imprudência. Depois de tudo o que vimos, a correção pesada, a estabilização no final do mês e o cenário mais claro para dezembro, a conclusão é simples. A tempestade pode até ter assustado, mas ela abriu espaço para oportunidades reais. Novembro de 2025 não foi fácil. O mercado testou a paciência e a convicção de muita gente. Quedas rápidas, notícias negativas por todos os lados e aquele clima de incerteza que faz qualquer investidor pensar 2 vezes antes de agir. Mas é justamente nesses momentos que o jogo muda. Enquanto a maioria vende por pânico, quem está preparado começa a enxergar o que realmente importa. Preços mais baixos, uma base sólida sendo formada e um sentimento que está voltando a respirar. O Bitcoin passou por uma correção forte depois de tocar máximas históricas. E sim, isso é saudável para qualquer mercado. Os preços ficaram mais atraentes, o excesso de euforia saiu de cena e agora dezembro chega como um ponto de virada. Se o cenário global ajudar, 2026 pode começar com força. Então a pergunta que fica não é se haverá oportunidades. Elas já estão aí. A pergunta é: você está pronto para aproveitá-las com estratégia, calma e disciplina? Se você quer continuar entendendo o mercado sem complicação, acompanhe o canal É da Minha Conta. Toda sexta, no Café com Cripto, eu trago análises atualizadas, diretas e sem promessas mágicas. Só aquilo que realmente importa para quem quer investir com consciência. Ativa o sininho, deixa seu like e compartilha esse vídeo com quem precisa parar de seguir hype e começar a seguir estratégia. Dezembro está aí e as oportunidades não ficam esperando.